Oi pessoal, eu fiz um casal dessas fofurices. Aqui eu tenho só um menino, mas eu fiz vários casaizinhos de lembranças para um retiro de casal. E quando eu postei no Facebook, foram peças que fizeram muito sucesso e muitas pessoas me pediram para dar uma aula delas. São peças inspiradas no trabalho da Fabi Rodrigues. Ela inclusive tem uma videoaula ensinando a fazer as fofurices. E foi inspirada na aula dela que eu fiz as minhas, adaptei ao meu estilo, mudei o jeito de fazer o corpinho, mudei os olhos, coloquei esses olhos grandões que o pessoal gostou bastante. Então eu vou atendendo a pedidos, eu estou fazendo essa aula para ensinar vocês como fazer o casal, com as roupinhas, todos os detalhes que eu fiz nos meus e coloquei lá no Face, que fez muito sucesso. Então, conforme vocês viram no começo do vídeo, a lista de materiais, a gente começa utilizando os moldes. Eu já tirei dos moldes o que eu precisava. Eu retirei aqui 2 vezes a parte menor daquele molde de sapato cabeça universal que nós temos à venda no nosso site. O endereço está em cima das fotinhos lá para quem quiser dar uma olhada. Então este daqui é o tamanho menor do molde cabeça sapato universal. Eu tirei 2 vezes e eu já colei aqui na basezinha oval de acrílico. Colei o par de sapatos do noivo ou do menino, né, com cola lantejoula, tá? Então isso é importante, vocês têm que fazer os pezinhos e eles têm que estar 100% secos para poder montar a peça em cima, para não correr o risco de despencar tudo, tem que estar firmezinho, ok? Então 2 vezes do molde, da cavidade menor do molde pé sapato cabeça universal. Aí depois eu tirei aqui já também, que também já tá mais sequinho, os pezinhos do molde de dedinhos. É o molde P, nós temos o P e temos o G. Eu vou usar o P para fazer essa menininha. Então tá aqui, sequinho também. E a solinha do chinelinho, que eu tirei agora do molde para colocar no pezinho que já tá seco. Tá? Então eu vou colar aqui, colinha branca normal. Para colocar a sola do chinelinho no pezinho, não precisa necessariamente o pé estar seco, tá? Mas é importante que tanto o pé quanto o chinelinho estejam totalmente secos para poder colocar o corpinho em cima. Tá? Aqui, como o pezinho tá seco e o chinelinho não, então parece que tá bem grande, mas depois o chinelinho vai secar, vai encolher e vai ficar proporcional ao tamanho dos pezinhos. Eu tenho um sequinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ele sequinho, ele fica totalmente proporcional. Fica o chinelinho no tamanho bem certinho pro pezinho. Aí a gente vai decorar aqui o chinelinho. Fica a critério de cada um daí, se quiser fazer tirinha reta, tirinha fina. Eu tenho algumas opções aqui que eu vou mostrar pra vocês, de umas canetas que eu fiz, que estão em construção, na verdade. Mas só pra vocês terem uma ideia. Ó, isso aqui é caneta, tá, gente? Não é as fofurices, não. Mas aqui dá pra fazer assim, ó, com tirinhas finas. É só fazer o rolinho e colocar a tirinha. Aqui eu fiz uma diferente já. Uma tirinha só mais fina. Deixa eu ver que modelo mais eu tenho. Tem assim, que daí é só uma tirinha e o que eu coloquei um lacinho
um lacinho de cetim para decorar. Tem assim também, marrom com rosa, as tirinhas marrons e daí decoradinho com meia pérola, né? Enfim, aí vocês vão fazer o chinelinho como vocês quiserem fazer, fica a cargo de cada uma. Aqui eu já tenho sequinho o meu chinelinho pronto e já com o corpinho. Esse corpinho aqui, eu tirei ele do molde, o molde da menina magrela, que tem lá também, no comecinho do vídeo tem os moldes que são necessários. É aquele molde do corpinho, então eu só tirei ele do molde e colei ele aqui em cima dos pezinhos que já estavam secos. Esse meu aqui já tá bem sequinho, tá? Isso é importante também, tem que deixar, cola ele quando ele tá úmido em cima dos pezinhos secos. Aí põe um palitinho ou um aramezinho aqui no pescocinho e deixa ele secar completamente antes de pôr a roupa. Porque como eu vou usar uma sainha de tecido, se eu colocar esse tecido aqui antes de estar completamente seco, quando secar vai ficar largo, que vai encolher e vai ficar largo aquele tecido. Então aqui, ó, não tem mistério, retira do molde, cola nos pezinhos. Não vou me importar que vai ficar achatado assim, feio aqui atrás, porque isso aqui vai ser tudo coberto depois, que eu vou ensinar vocês a fazer a sainha, o blazerzinho, então não tem problema. Também não vou me preocupar em enfeitar muito o chinelinho, porque a sainha tampa, aparece muito pouco, então não adianta encher de pedrinhas assim, porque não vai aparecer, ok? Depois que tá completamente seco, aqui os pezinhos do noivo, vou reservar aqui as meninas um pouquinho. Gente, eu tenho mania de falar noivo, porque eu faço muito noivo e noiva, então pra mim tudo é noivo, mas não necessariamente que tenha que ser um noivinho, tá? Se bem que é bacana também, eu faço muito pra topo de bolo, pra casamento. Esses modelinhos cabeçudinhos têm saído bem. Então eu vou ver se eu quero a roupinha dele preta ou cinza, da cor que vocês quiserem aí. Vou pesar aqui para ver o que dá de massa. Bom, gente, deu 45 gramas, tá? De massa preta. Eu vou fazer a roupinha dele preta mesmo. Então, eu vou pegar essa massinha preta. Eu vou fazer uma bolinha com ela, pra não ficar nenhuma rachadura. Sovar bem a massa, fazer uma bolinha lisa, sem rachaduras. E vou transformar ela numa coxinha. Bem fácil. Aí eu vou dar uma leve achatada nela. Bem de leve. E aqui eu vou dar uns beliscões para deixar mais retinho. Que é a base que vai ser colada em cima dos sapatos. Ó, fica assim. E aí eu vou colar aqui em cima dos pezinhos. Com cola branca mesmo.
vai alisando, dando uma puxadinha para encaixar aqui no sapatinho, que é para não ficar, para não subir quando encolher. Então, cola bem aqui nas laterais, aqui na parte de trás. Ó, aqui, dá uma afundadinha nele assim pra frente, que é pra ele não ficar deitado pra trás depois quando secar. Então, aqui, dá uma leve curvada, ó. Que tá ok. Eu vou deixar isso aqui secando. Enquanto seca, a gente vai para as cabeças. Bola de isopor número 50. Vou forrar com a massa pele. Evita abrir a massa muito fina, mas também não deixa ela tão grossa, tá? Que ela fique numa espessura assim, razoável. Eu não costumo passar cola na bolinha, não. Tem quem goste de passar, eu não acho necessário, mas aí fica a critério de cada um. Ó, vou colocar aqui. Não precisa se preocupar também em forrar a bola toda, porque não... atrás vai cabelo, então não tem importância se ficar aparecendo. Só tem que cobrir além da metade. Corta aqui o excesso. Empurra para afinar essa massa contra o isopor, para não ficar essa coisa grosseira aqui. Isso aqui tem que tirar. Dá uma alisadinha rolando na mão. Deixa bem lisinho, verifica se não ficou bolha de ar, tá? Ó, atrás vai ficar aqui aparecendo o isopor, como eu falei, não tem problema. Aí eu espeto num palitinho e espeto num isopor pra secar. Vocês vão fazer 2 vezes essa cabeça. 2 cabecinhas. E deixa ela secar por umas 2 horas mais ou menos, é o suficiente só para criar aquela casquinha. E aí a gente vai carimbar os olhinhos. Os carimbos eu comprei no ateliê da Vanessa Otto. Eu tenho uma coleção bem grande aqui, eu tenho vários. São carimbinhos, vem assim no pacotinho, né? Vem nessa basezinha acrílica e daí o carimbo colado aqui.
Não me perguntem o número desse carimbo que eu vou usar para fazer, porque eu não tenho mais o pacote dele e eu não sei. Mas se vocês olharem lá no site, eu sei que ele é próprio para bola 45, 40, 45, 50. Ele é para esse tamanho. Eu só não sei o número do modelo dele. Ele veio coladinho aqui também nesse negocinho, mas eu arranquei porque eu preferi usar ele assim. Coisa minha, né? Isso fica a critério de cada um. Eu preferi usar assim solto porque como a cabeça é arredondada, eu achei mais fácil para encaixar. Mas isso vai de cada um, tá? Então aqui eu vou pôr o carimbo. Almofadinha de carimbo normal, que se compra em papelaria, preto. Vamos molhar aqui os olhinhos. É tipo um silicone isso aqui, é muito legal esses carimbos. E ela tem uma variedade bem grande de modelos. Aí eu venho aqui com o primeiro, largo aqui, aperto, tiro. Ali sujou um pouquinho, deu uma borradinha, mas eu limpo com cotonete. Não tem problema, porque essa tinta de carimbo ela sai fácil, enquanto tiver úmida pelo menos. Aí eu vou colocar o outro aqui do ladinho, vou ter o cuidado de deixar os dois parelhinhos. Perfeito. Aqui vocês podem ver, como eu acabei de colocar o biscuit, ela não tá seca, não criou aquela casquinha ainda, afundou o carimbo. Isso não é legal, tá? O ideal é que esteja mais sequinho, porque daí fica só o desenho mesmo sem afundar. Aí não tem problema. Façam do jeito certo, não façam que nem eu fiz aqui. Não que eu não consiga usar essa peça agora, eu consigo. Mas eu particularmente acho que fica mais bonito quando coloca com o biscuit já seco. Então, eu vou deixar secar mais um pouquinho para desenhar a boca, para não ficar complicado. Enquanto isso, a gente vai colocando a roupinha nela. Então, para fazer a sainha, vocês podem utilizar o que vocês tiver em casa, tá? Pode utilizar renda, pode utilizar fita de organza. Eu gosto muito desse negócio aqui, que eu não faço ideia de qual é o nome disso, mas compra em metro, ele vem com esses furinhos. Se eu não me engano, isso aqui é usado para fazer manta, echarpe, algum enfeite para o pescoço, eu não sei para que usa isso aqui, mas é uma coisa assim. Ele tem essa transparência, ele é um tecido muito leve, ele tem um caimento muito legal para essas peças pequenininhas. E apesar dele ter essa leve transparência, como eu faço a saia toda enrugadinha, não fica assim tão transparente. Isso aqui tem uma infinidade de estampas. É muito bacana esse material aqui. Eu tenho de várias estampas diferentes, tem animal print, né? Aqui com flores. Só que eu realmente não sei o nome para falar para vocês, tá? Mas é isso aqui. E aí, se preferir, pode usar também renda. Aí, no caso da renda, é bom colocar uma fitinha por baixo, porque senão fica muito transparente,
né? Essas rendinhas aqui eu gosto bastante também para fazer as sainhas. Essa aqui ela tem 2,5 de largura. E esse aqui, para mim fazer a saia, eu dou uma dobradinha. Aqui, essa parte dos furinhos fica pra dentro, tá? Então, eu vou fazer aqui com essa branquinha, que ela tem umas folhinhas verdes, vai combinar com o blazer que eu vou fazer em verde depois. Então, eu peguei aqui agulha e linha. Eu vou dobrar aqui pra trás, essa parte que tem os furinhos. É só porque tem os furinhos que eu vou dobrar, é pra ficar numa altura mais certinha, tá? Mas se vocês comprarem a fita de voal ou renda, alguma coisa que já tem essa medida de 2 centímetros, 2,5 centímetros, não precisa dobrar. Eu não gosto de fazer aquele negócio de só ir enfiando a agulha assim em zigue-zague, porque eu acho que fica exagerado. Eu prefiro fazer várias preguinhas, aquele que chama prega macho. Então, elas dobram, vai dobrando uma de frente para outra. Ó, uma pra cá e agora eu dobrei uma pra cá. Eu acho que fica mais delicado assim. Mas nada impede também, quem quiser fazer daquele outro jeito. Ó, agora eu vou dobrar pra cá de novo. Esse tipo de preguinha aqui também dá pra fazer na massa, viu, gente? Vocês abram a massa de biscuit bem fininha, quem quiser fazer a sainha com massinha. E aí façam essas dobrinhas aqui, dessa mesma forma. E depois vistam na bonequinha. Eu não corto a fita, tá? Eu deixo ela inteira e eu vou fazendo as preguinhas. E quando fechar ali na cinturinha dela, que ficar no tamanho que eu preciso, daí então eu corto e dou acabamento. Porque assim a gente evita o desperdício e também evita que falte. Aí não tem como errar a medida. Aqui já fechou. Já deu a medida que eu precisava, então agora eu posso cortar. Cortei. Vou colocar ela aqui. E fechar. Bem apertadinho. Por isso que é importante que esteja completamente seco o corpinho. Pode apertar à vontade que não vai estragar, não. Essa cinturinha que ela tem faz toda a diferença, fica uma graça. Aí pra fazer o blazer, eu não uso medida de nada, eu faço tudo no olho mesmo. Eu me acostumei a trabalhar assim. E eu já tentei fazer seguindo medidas e tal, mas eu não consigo me adaptar. Mas aí, se vocês quiserem, quem prefere trabalhar com medidas, faz um blazerzinho, tira a medida dele certinha
E depois para as próximas já tem, né? Um risco, um molde, uma medida, alguma coisa assim. Antes de colocar o blazer, eu vou pôr uma blusinha assim por baixo. Gente, se for noivinha, vocês vão fazer essa sainha aqui de renda, de cetim, alguma coisa assim. Aí vocês só vão modelar a parte de cima, cortar o decote coração, o retinho, aí colar aqui e depois enfeitar com dimensional, colar uma rendinha, colar pedrarias. Eu tenho vários modelinhos, tanto de noivinhos quanto de bonequinhas comuns assim no meu Face. Vocês podem entrar lá e olhar e se inspirar e copiar à vontade. Então eu abri aqui um pedacinho da massa branca, fininho, cortei uma tirinha, vou pôr aqui. Ó, daí como eu disse pra vocês, ó, se fosse um vestidinho de noiva, só podia fazer um pouquinho maior pra cobrir um pouquinho mais aqui essa parte da costura. Aqui eu não tô me preocupando muito porque o blazer vai cobrir, tá? Mas se fosse pra ser um vestidinho, fosse ficar só assim, é legal fazer sempre um pouquinho mais abaixo da cintura. Fazer mais aqui assim, ó. Aqui atrás também eu não preciso me preocupar em deixar perfeito porque vai o blazer. Um vestidinho já tinha que ficar bem direitinho. Eu gosto de dar uma afinadinha na cintura sempre, para não ficar aquele acúmulo de massa, que mesmo nessas peças mais simples é importante a gente ter cuidado com esses detalhes. Depois prejudica o acabamento se não fizer direito. Aí o blazer eu vou fazer com a massinha verde, para combinar com o chinelinho dela. Tentem abrir o mais fina possível, tá? Não que ela vá se rasgar, mas para ficar com uma aparência mais de tecido mesmo, assim. Aí eu costumo, na verdade, abrir naquele rolo próprio, aquele rolo de macarrão, que ele é próprio para abrir massa, que daí é mais fácil. Mas aqui daí pra mostrar pra vocês eu tô abrindo na mão mesmo. Então aqui eu vou cortar uma tira, mais ou menos assim a medida, mais ou menos uns 4 dedos, gente. Não tem medida exata também, é no olho, tá? Eu cortei aqui, deixa eu ver se vai ser o suficiente para a altura. Perfeito. Ó, aqui fica sobrando um pouquinho em cima, ó. É para ficar mesmo, tá? Agora eu vou cortar aqui nas laterais. Diminuir as laterais. Vou tirar mais.
Agora tá ótimo. Deixa eu tirar aqui a medida com a régua para passar certinho. Ficou com 7,5 de comprimento e 5 centímetros de altura, tá? Então, 7,5 por 5 é o tamanho que ficou a tirinha pro blazer. Aí aqui, nas pontinhas que vão ficar para baixo, eu vou dar uma arredondada. Aí eu vou vestir nela. Dá uma apertadinha aqui na parte de trás. Eu não uso cola nessa etapa aqui, não acho necessário. Marca bem a cinturinha dela, ó. Aqui nessa parte da cintura, aperta. Ó, fica parecendo só uma pontinha daquela blusinha que a gente colocou por baixo, mas a ideia é justamente essa. É só um charminho a mais, assim. Então, aqui eu vou diminuir essa gola dos dois lados. Vou dar uma apertadinha aqui, nessas laterais, tá? Corta isso daqui fora. E essa parte aqui todinha também corta fora. Depois nós vamos fazer uma golinha separado para colocar aqui. Dá uma passadinha aqui com a agulha só para tirar essa marca da tesoura que ficou. Ó, aqui eu achei que essa gola aqui tá mais larga do que essa. Então, eu vou diminuir um pouquinho essa daqui. Só cortar aqui um pouquinho. Pra ficar parelho. As duas golas da mesma largura. Agora tá bom. Para os bracinhos, eu vou fazer 2 coxinhas alongadas. Não muito grossas. Ó, fiz a coxinha, vou medir aqui o tamanho. Mais ou menos na altura da cintura, porque ainda vai a mão dela, tá? Então, aqui, mais ou menos na altura da cintura.
dar uma achatadinha aqui onde vai ser encaixada a mão. Com um pincel modelador ou um boleador, uma agulha, alguma coisa, você faz um furinho aqui, ó. Vai girando a ferramenta e girando o bracinho. E vai abrindo aqui uma cavidade para encaixar a mãozinha dela, o pulso. A mesma coisa vai ser feito para fazer os bracinhos do noivo. Do menino, no caso. Só que aí pode fazer o braço um pouquinho mais grossinho. Eu já passo aqui o peso para vocês terem ideia de quantas gramas há em cada braço. Então aqui os bracinhos são 4 gramas, cada bracinho feminino. Quando for fazer assim manguinha, quando não for fazer de bracinho de fora, é só tirar do molde, né? Mais 4 gramas. E para fazer o do menino, usa 5 gramas, 6 gramas. Pode fazer mais gordinho. Aí aqui, eu já tirei do molde, aquele mesmo molde que a gente tirou o corpo, que é o molde da menina magrela. Tem os bracinhos junto. Só que eu tirei só a mãozinha. Eu não fiz o braço todo, eu fiz só a mãozinha, que é também a mesma mãozinha que eu vou tirar depois para colocar no menino. Tá? Então, não enche toda a parte do braço ali, enche só a parte da mãozinha. É melhor que a mãozinha esteja sequinha também, para encaixar no braço, facilita. Vou botar um pouquinho de cola aqui dentro da cavidade. E encaixar. Fica mesmo desproporcional, o modelo ele é para ser assim mesmo. Então vai ficar lá a mão encostando no pé, mas é assim mesmo. Passa a colinha aqui, encaixa. Faz um acabamento bonitinho aqui, para fazer de conta que essa emenda é na verdade a costura do blazer. Detalhes que é importante que a gente tenha cuidado. Se quiser, pode alisar também essa emenda com um pouquinho de água. Daí depende também do tempo disponível que se tem. Quando é o bracinho assim, sem roupa, o bracinho de fora, eu sempre tiro a emenda. Eu não gosto de nada com emenda. Quando é roupa, assim, ainda vai lá. Mas o bracinho de fora, assim, direto no corpinho, eu não gosto. Eu acho que não fica legal. Esse aqui eu vou dar uma dobradinha nele, porque eu vou fazer ela com a mãozinha no rosto. Então, eu vou marcar aqui no meio, fazer a marquinha aqui com essa parte aqui da palma da mão pra cima, porque é onde vai colar na bochecha dela. Eu vou colar ele assim. Aqui dá uma empurradinha na mão pra fora. Mas eu vou primeiro colocar a cabeça para depois colocar aqui esse braço. Senão ele vai ficar despencando. Aqui eu já vou fazer o acabamento na gola também. Ó, uma tira fininha. Vou cortar aqui as pontas dela, na diagonal.
e vou pôr aqui. Ó, essas pontinhas aqui de baixo, elas vão encaixar aqui embaixo daquela gola que a gente já tinha. Tá ok. Os botões, vocês podem fazer os botões com a própria massinha. Faz uma ou duas bolinhas e cola ali. Eu vou fazer com pérolas, mini pérolas. Eu vou usar duas meia pérola de, acho que é 3 milímetros essa aqui. Deixa eu ver para passar certinho para vocês. Quatro milímetros. Então, duas meia pérola de 4 milímetros. Eu vou usar para fazer os botões do blazer. Olha só que gracinha que ela tá ficando, gente. É um mimo. Isso aqui depois vocês podem fazer para debutante, né? Daí com uma roupinha mais jovem, não tão formal. Coloca lá um vestidinho bem bonito, colorido. Eu tô ensinando, na verdade, o blazer porque ele é mais difícil, né? As outras roupinhas, a gente só olhando consegue ter uma ideia de como é feito, que são bem mais simples. Então, aqui voltando pro meu cabeção, eu vou fazer agora o desenho da boca e a pintura dos olhos para já poder colar a cabeça no corpinho. Para fazer a boca, como os olhos são grandes, eu prefiro fazer uma boca pequena. Quando são aqueles olhinhos pequenininhos de magrela, fica bacana colocar aquele bocão grandão assim, né? Mas para esses olhos enormes, eu acho que combina mais a boca pequena. Então, eu vou pegar aqui o cortador redondo, número 2, este aqui. Eu vou apoiar ele aqui na minha cabeça. Deixa eu virar para vocês conseguirem ver. Ó. Eu vou colocar ele assim, tá? Tá pegando ali na parte da íris do olhinho. É onde eu vou segurar ele para desenhar a boca. E aí eu vou vir com a caneta e desenhar lá dentro a boquinha. A caneta que eu uso é uma caneta própria para contornar mapa. Eu uso muito essa caneta, eu acho ela maravilhosa. Só que assim, o biscuit tem que estar num ponto certo para ser usada. Se a massa estiver muito úmida, ela mancha.
E se tiver completamente seco, ela não risca direito, porque ela tem a ponta molhada. Então o biscuit tem que estar assim, só com aquela casquinha mesmo, aquela crostinha, que daí tá no ponto perfeito para poder usar essa caneta aqui. E ela tem a ponta bem fininha, então fica um acabamento legal, assim. Eu uso pra tudo. Tudo. É muito boa. Depois, pra contornar os olhos, eu vou usar ela também. Mas primeiro a gente vai pintar. Pra pintura dos olhos, vocês podem usar, de preferência, tinta acrílica. Eu vou usar aqui tinta PVA, porque eu tô sem nada de tinta acrílica em casa. Então eu vou usar a PVA mesmo. Então eu venho aqui com um pincel fininho. Vou pintar aqui a cor que eu quero. E aqui dentro a íris preta, né? É que para pintar esse cantinho branco, eu vou usar um pincel mais fino. Esse aqui é o pincel número 303 da Ceramic, o meu favorito para esses detalhes. Nem preciso falar que para pintar os olhos isso aqui tem que estar seco, né? A cabeça tem que estar bem seca. Se vocês já sabem. Aí eu vou fazer um brilhinho. Que dá um toque especial, faz toda a diferença. Fazer um pinguinho branco aqui. Outro aqui. Aí tira um pouquinho do excesso do pincel e faz um tracinho assim. Só dá uma sujadinha, ó. Agora a gente não pode deixar esse contorno aqui só com o carimbo como tá. O carimbo, na verdade, a tinta do carimbo ela é só para nos dar a base de onde vai ser pintado, tudo certinho, mas tem que ter um contorno legal.
Então, eu uso aquela caneta que eu usei para fazer a boca. Eu simplesmente vou desenhar com ela, só que eu tenho que deixar isso aqui secar bem primeiro, porque se usar com a tinta ainda úmida, mancha também. Então tem que estar essa tinta completamente seca para eu poder fazer o contorno. Aí eu vou contornar todas as linhas, ó. Todo lugar onde passa o carimbo, inclusive aqui por dentro dos olhos, eu vou passar minha caneta. Ó, passar aqui nos cílios e já vou desenhar a sobrancelha também. Então aqui já deu uma secada, eu já fiz o meu contorno com a canetinha. Vou passar um blushzinho nela. Vocês podem usar maquiagem mesmo, só que a maquiagem com o tempo ela sai. Então eu prefiro usar o giz pastel, pode ser o seco ou oleoso, tanto faz. Só suja um pouquinho o dedo e passa nas bochechas. Fica rosadinho. Eu já posso encaixar a cabecinha aqui. Lembrando que esse corpo está completamente seco. Então não vai ter problema, porque se eu quiser teimar e colocar esse cabeção num corpo que estiver molhado, vai pender para trás, principalmente na hora que for colocar o cabelo. Então, ó, coloquei a cabeça nela. Colar o outro bracinho aqui. Vou deixar secar um pouquinho aqui onde eu colei a cabeça, para depois a gente colocar o cabelinho. Enquanto isso, a gente volta pro menino. Eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Vocês olhem pra isso. Olha o tamanho dessa rachadura. Eu não vou aqui falar o nome da massa, mas é uma massa que um dia já foi boa, que eu sempre usei e recomendei, hoje em dia já não recomendo mais. Olha que porcaria isso aqui. Eu fiz o corpinho aqui faz questão de meia hora. Olha como é que tá. Todo rachado. Todo. Mas enfim, vamos aproveitar esse problema para eu ensinar para vocês como se conserta isso. Porque não dá pra gente ficar perdendo massa, porque a massa não tem qualidade, não dá pra gente ficar perdendo massa e perdendo trabalho, porque a massa tá uma porcaria. Então a gente vai salvar. Espero que pra vocês não aconteça, porque imagina se vocês têm uma produção grande pra fazer, tem que fazer 50, 100 casaizinhos e tem que estar salvando todos eles. É uma baita perca de tempo, né? Mas enfim. O ideal até seria deixar isso aqui secar mais, para ver até onde vai o tamanho das aberturas. Porque eu tenho aqui uma outra peça que eu comecei a fazer também. Olha aqui, gente, para vocês verem. Essa daqui eu fiz há 3 dias atrás, é para ser a base de um porta-celular, só a base. Olha só isso, gente. Olha o tamanho dessas rachaduras. E quando eu sovei a massa e usei, ela parecia estar em perfeito estado. É horrível quando acontece isso. Horrível. Isso aqui eu vou salvar depois também. Mas vamos lá. Então aqui. Eu vou pegar aqui um rolinho de massa. E vou tampar esses buracos todos.
passa um rolinho. Só o rolinho não vai ser o suficiente, eu vou ter que alisar com água também, pra ver se isso aqui fica direito. Eu vou fazer esse processo em todas essas crateras absurdas que abriram aqui nessa porcaria dessa massa. Então aqui eu já consertei, tirei todas aquelas rachaduras horrorosas que ficaram, só enxertando massa e alisando com um rolinho, e depois umedeci o dedo um pouquinho e molhei para tirar todas as marquinhas. Eu vou fazer aqui a parte da frente da roupinha dele. Pego um pedacinho de massinha branca. E eu vou cortar aqui como se fosse um Vzinho. Ó, corta um Vzinho. Cola aqui na frente. Aqui eu não passei cola porque a massa tá úmida ainda, mas se estiver seco a parte preta, é bom colocar um pouquinho de cola. Aí, pra fazer a gola, nada mais é do que uma bolinha achatada. Então, faz a bolinha, dá uma achatadinha nela de leve. Esse tamanho aqui tá bom. Gordinha mesmo, assim. E coloca um palitinho ou um aramezinho. Aí agora a gente coloca os braços e já finaliza com a gola do terno e a gravatinha. Então os bracinhos vão ser feitos da mesma forma que foi feito os bracinhos da menina. Igualzinho, só que um pouquinho mais gordinhos. Então aqui eu fiz os bracinhos da mesma forma que os da menina. E para fazer a gola, eu abri a massa bem fininha e cortei ela nesse formato, tipo uma meia lua assim grande. Essa aqui tem 12 centímetros de comprimento, né? Mas aí vocês vão ter que adaptar o tamanho do bonequinho de vocês. E vou colocar aqui, ó, parte reta pra cima, a meia lua pra trás, parte arredondada. Centraliza. Coloca aqui, junto àquela golinha branca, a camiseta branca que a gente colocou por baixo. Aí, se quiser, pode fazer uns botões para colocar aqui. Eu gosto de fazer. Só fazer as bolinhas bem pequenininhas e achatar. E a gravata, vocês podem tirar aí
de um molde que vocês tenham em casa, um lacinho que dê para ser usado como gravata, ou podem fazer como eu vou fazer aqui, ó. Eu faço um rolinho gordinho, dou uma achatadinha aqui, pego alguma coisa redonda e boleio ele no meio. Aí é só achatar, ajustar aqui as pontinhas. Marca aqui o centro com a faca. Tá pronta a gravata, bem fácil. Cola aqui na parte branca da gola. E aí, é bom deixar dar uma secada, ali mais ou menos, de um dia para o outro de preferência, né? Antes de encaixar a cabeça, que é para não acontecer aquilo que acontece da massa encolher e ficar parecendo palito. Fica muito feio, gente. Por mais que seja a bola de isopor, que ainda dá pra dar uma empurrada, né? Mas não fica bom. Então, deixa dar uma secadinha de um dia pro outro e depois fixa a cabeça depois que estiver bem sequinho já, pra não correr esse risco. Aqui eu já tenho um pronto, que é só colocar o cabelo. Esse aqui tá pronto. Então, agora a gente vai colocar o cabelinho nos dois. Então, pro cabelo dele, eu abri aqui a massa mais grossinha, não tão fina. Eu vou fazer um corte no olho mesmo, arredondado. Se quiser usar aqueles cortadores redondos, pode usar. Eu tô acostumada a fazer assim. Ó, tipo um U. Aí vou passar a cola na cabeça dele, que já tá totalmente seca. Importante, não passar cola demais e espalhar bem essa cola para não ficar acumulada e não ficar escapando pelos cantos depois. Então, ó, espalhei bem. Eu venho aqui com essa parte redonda, colo aqui. Ó, vai fazendo esse movimento aqui. Vai ficar essa coisa aqui que a gente vai cortar depois. Mas no começo é assim. Tira fora esse excesso. E aí, mesmo que vão ser feitas marquinhas no cabelo, não pode deixar essa coisa de qualquer jeito. Tem que alisar bem, porque se deixar assim, depois que secar, isso aqui vai abrir, vai rachar tudo. Então, ó, vem aqui com jeitinho. Vai dando acabamento.
Eu acho que ficou muito grande esse cabelo dele aqui na frente, eu vou tirar um pouco, porque ainda vai uma franja aqui depois. Ó, deixar bem lisinho, bem parelhinho. Usar essa parte aqui das mãos é muito bom também para tirar marcas. Aí eu vou primeiro marcar agora esse cabelo. E eu já vou deixar ele marcado na posição que eu quero. Se eu for fazer um cabelo com topete pra frente, então eu vou marcar ele todo pra frente. Esse aqui eu quero fazer o cabelo pro lado. Então eu vou começar marcando aqui, onde vai ser a divisa. Aí eu vou marcar pra cá e atrás normal. Então aqui eu já marquei todo ele. Vou fazer agora a parte da franja, que não vai ficar essa coisa reta assim estranha. Então, para franja, eu vou fazer 2 rolinhos alongados. Vou fazer um menorzinho e o outro maior. Faz o rolinho, alonga e achata. Bem pouquinha cola, só porque essa minha massa aqui, ela tá bem ressecada. Então, vou colocar esse menorzinho aqui. Faço a mesma coisa, porém com um pouquinho maior e um pouquinho mais gordinho para colocar do outro lado. Dependendo como ficar, eu tenho que colocar 2, para não ficar estranho. Vamos ver. Aí eu vou colocar 2 para fazer a franja do jeito que eu quero. Vou também marcar agora a franja, do mesmo jeito que eu marquei o resto do cabelo. Então, está aqui, pronto. O menininho pronto, com cabelinho, com tudo. Vocês viram que é bem fácil, né? Não tem muito mistério. E agora a gente vai colocar o cabelo na menina. Então, aqui pro cabelinho dela, eu fiz essa primeira etapa, eu fiz exatamente igual o dele. Colei aqui essa parte da cabeça, marquei todo o cabelo para a direção que ele vai ser preso, então eu puxei ele todo para um lado só, porque ela vai estar com o cabelo preso pro lado. Então, ele já tá todo marcadinho, tá? E aqui, eu vou fazer ele solto em cachos, aqui do lado. Então, eu abri um pedacinho da massa preta, não muito fina nem muito grossa. Cortei aqui um retângulo. E com a minha faquinha,
eu vou marcar todo ele, que é para simular os fios de cabelo. É importante que fique marcado, mas não pode apertar demais, porque senão vai rasgar, vai abrir. Por isso também que a massa não pode ser tão fininha. Ó, enche a massinha de ranhuras retinhas, todas na mesma direção. Fica assim. Aí, eu vou cortar tirinhas, não tão finas também. Eu gosto assim de mais ou menos essa espessura. Vou cortar várias. Agora eu vou pegar essas tirinhas, uma por uma, e vou torcer para formar os cachinhos. Ó, eu tô torcendo e a parte da ranhura tá ficando pra fora, tá? Então, aqui, eu acho que 5 cachinhos são suficientes porque eu preciso. Então, eu vou juntá-los. E vou colar ali na lateral da cabeça dela. Vai dar uma despencadinha, não faz mal, porque eu consigo arrumar isso já no que eu coloco. Ó, daí aqui agora eu vou ajeitando eles. Vai ficando. Aperta de levinho. Se você achar que precisa colocar uma colinha, pode colocar.
E aí eu faço aqui outros cachinhos pra pôr assim, ó. Ó, gente. E pra finalizar, vou colocar no outro lado também. Ó, então o cabelinho dela fica assim. E pra dar aquele toque, aquele charminho, aí eu tenho, vocês podem usar lacinho, florzinha, né, se quiser fazer algum acessório em biscuit pra colocar ali. Eu gosto muito dessas flores aqui, ó. Eu uso muito essas flores em miniatura, flores de papel. Eu consigo encontrar aqui na minha cidade, já hoje em dia com uma certa facilidade, mas quando não tinha aqui ainda, eu comprava no site de uma loja chamada Gaivota, que é uma loja de São Paulo, lá da 25 de março, tá? Então, se na sua cidade não tem essas florzinhas de papel e você quiser comprar, você pesquisa no Google lá, Gaivota, loja Gaivota. É uma loja que vende artigos para artesanato, em geral. Lá você vai encontrar essas flores de papel. E não são caras, tem um precinho bem acessível. Bom, eu vou escolher uma cor aqui. Eu acho que rosa vai combinar com a sainha dela. Esse rosa clarinho. Esse rosa vai ficar em harmonia com as cores que eu escolhi para ela. Então, vou cortar aqui duas. Isso aqui, gente, esses cabinhos aqui que sobra, eu não ponho fora. Eu guardo todos eles. Por quê? Eu uso essas flores aqui também para fazer os buquês das noivinhas. Só que às vezes, quando eu tô sem as flores de papel, ou é um modelo de buquê diferente, sei lá, é de lírios ou orquídea, alguma outra flor que não seja rosa, então eu uso esses cabinhos aqui, que eu aproveito das flores, que eu uso só um pedacinho, eu uso esses aqui para fazer os meus buquezinhos de noiva. Aí eu faço as flores em biscuit, espeto os cabinhos, um em cada flor, deixo secar e depois eu monto o buquê. Tá? Então fica a dica aí pra reaproveitar o aramezinho também, que ele é bem facinho de usar e bem maleável. Eu vou colocar aqui então pra dar o toque especial, o acabamento final.
tá aí a menininha também pronta. Vou colocar aqui o menino perto. Ele tá menor que ela porque ele já tá bem mais sequinho, né? Então, por isso que ele tá bem menor. Mas era isso que eu queria passar pra vocês, né? Que fez muito sucesso quando eu postei as fotos lá no Face dos casaizinhos. Então é isso aí, gente. Agora vocês peguem a técnica, se inspirem, como eu me inspirei no modelinho da Fabi Rodrigues, e coloquem o seu estilo. Criem o seu estilo, coloque a sua marca, o seu estilo de fazer olhinho, o seu estilo de fazer roupinha, e criem peças bem criativas e bem originais com a carinha de vocês, tá bom? Antes de me despedir, eu vou dar uma dica também sobre as canetas, que também são peças que fazem bastante sucesso. Então deixa eu pegar aqui. Aqui, gente, essa é uma caneta que ainda não está pronta, tá? Aqui eu usei para fazer os pezinhos dela. Vocês podem utilizar tanto o mesmo molde que eu usei para fazer os pés da bonequinha que eu ensinei, que é o que está no início do vídeo, como vocês podem também comprar os pezinhos juntos, prontos, que eu tenho à venda no site, que é o molde pé caneta dedinhos, que já vem os pezinhos juntos no mesmo molde. Né? Isso daí tanto faz. Então, assim, uma dica que eu quero dar sobre as canetas é o seguinte. Esses dias uma moça me disse que estava com dificuldade porque as bonecas dela estavam despencando, que a caneta despencava inteira e que encolhia o biscuit aqui e tudo mais. Então, assim, gente, para fazer a caneta, o primeiro passo, eu até tenho um vídeo no canal aqui de uma caneta, isso que é uma caneta de formatura. É um modelo diferente, mas se vocês quiserem uma explicação mais completa, vocês podem clicar lá para ver, tá? Mas assim, ó, o principal, os pezinhos, eles têm que estar completamente secos, já com a tampinha, ó, porque eu faço assim, ó, eu faço os pés, deixo secar de um dia para o outro, aí eu coloco a tampinha da caneta, encaixo ela aqui dentro, sem forrar. Eu não forro ela, eu só colo ela, boto aqui um pedacinho de massa. No caso do molde que ele já é para caneta, ele já tem o buraquinho próprio ali, nem precisa colocar massa aqui, é só encaixar a caneta direto. Eu colo essa caneta, a tampa da caneta, com cola lantejoula, que é a melhor que tem para isso, não solta, e deixo secar. E não é secar de um dia para o outro, gente, não é. Tem que deixar secando. Eu gosto de deixar assim pelo menos uma semana, porque daí fica bem firmezinho, bem durinho e vai sustentar o peso da caneta numa boa, sem despencar, sem dar problema. Então, fez isso, tá completamente seco? Pega aqui a caneta, já forradinha, né? Pode pôr já a cabecinha, que nem aqui eu coloquei, ó. Eu usei aqui as mesmas flores. Carimbo de olhos também, da Vanessa Otto, só que esse aqui é um tamanho menor, porque aqui eu usei bola 40 para fazer essa caneta, né? Aí eu já posso encaixar ela aqui. Depois que eu encaixei ela aqui, aí então que eu vou colocar esse pedacinho de massa aqui para cobrir a tampa da caneta, e eu vou fazer ele maior do que a tampa, que é para não aparecer essa partezinha aqui que encolheu. Então, não sei se vocês conseguem ver, mas tá maior, ó. Tem massa sobrando pra cima da tampa, tá? E tava maior ainda, só que encolheu. Tava um tanto assim maior, né? Então, eu encaixo a minha caneta aqui seca, com o corpinho seco, e aí coloco isso daqui maior aqui na parte de cima pra dar esse acabamento. E aí pronto. E aí é só colocar a roupinha que vocês quiserem. Pode usar, eu uso as sainhas desse mesmo material que eu ensinei a fazer a bonequinha, eu uso para fazer as sainhas na boneca. Pode fazer também, depois só cola aqui uma tirinha de massa na cor que vocês quiserem, depois que pôr a sainha para simular a blusinha dela. E aí põe os bracinhos, que são também os mesmos braços do molde que eu usei para fazer a bonequinha, tá? Então, só uma diquinha rápida, porque algumas pessoas estavam com dificuldade na montagem, mas é isso, gente, biscuit é isso, tem que ter paciência, tem que deixar secar bem a base, porque senão não dá certo, despenca tudo mesmo, tá? Então eu vou ficando por aqui.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fiquem ligadinhos, inscrevam-se no canal, dê um like aí se você gostou e acompanhem as novidades que tem aula nova toda semana. Um beijo para vocês, tchau, tchau!